Boa noite a todos. É com muita alegria em nossos corações, pela gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, a esta abençoada casa que tão amorosamente nos acolhe, a encarnados e desencarnados, que nós externamos os mais profundos sentimentos de gratidão a todas estas bênçãos a nós concedidas todos os dias, sobretudo na oportunidade bendita de nos reencontrarmos em torno do Evangelho de Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Milton, mais conhecido por Shaolin, e para nossa reflexão, para nosso reaprendizado, mais do que isso, para nossa prática no nosso dia a dia, onde quer que nós nos encontremos, nós vamos conversarmos um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Jesus, em uma das suas belíssimas aventuranças, vai nos dizer: bem-aventurados, ou seja, felizes os que são brandos e pacíficos, né? Nos convidando sempre à afabilidade e à doçura. E a gente vai entender, primeiramente, o contexto, né? O significado, a verdadeira prática do que é ser afável, dentro da afabilidade, esse sentimento doce, nobre, que tanto quanto os outros, nós mesmos precisamos conquistar através do esforço próprio, através da reforma íntima, né? Então, a afabilidade é uma característica, né, uma virtude, uma característica ou ação de quem é afável, uma qualidade da pessoa que é cortês ou que demonstra e pratica cortesia uns para com os outros. A afabilidade é uma aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. Tratar o outro com benevolência é tratar o outro com carinho, com amor, ser bom para todos, indistintamente. Não importa se o outro, muitas vezes, é aquela pedra no nosso sapato. Muitas vezes, aquele outro que nos incomoda, que nos causa sentimentos contrários às leis divinas, muitas vezes desconforto. Então, benevolência é exatamente isso, é ser bom, caridoso, né? Afável. E aí, dentro da benevolência, a gente vai ter um outro sentimento extremamente importante para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que convivem conosco, que é a indulgência. Benevolência, tratar bem todo mundo. Indulgência. Ser indulgente é nós conhecermos as fraquezas, os defeitos dos outros e não colocar em evidência, né? É o não à maledicência. É um nome tão bonito, né, para fofoca. O fofoqueiro tem um nome, maledicência. Não é bonito, Cristiano? Né? Então, o que acontece? Para a gente lembrar do princípio maior dos sentimentos que nós precisamos cultivar todos os dias e praticar, nós vamos lembrar de uma palavrinha chamada bip. É um bip na nossa consciência. Sabe, lembra daquele bip que nós éramos bipados antes do celular, né? Para aqueles que é da década, né, anterior aí quase. Por que bip? Nós vamos esquecer nunca mais. B de benevolência para com todos, I de indulgência, e P de quê? Perdão das ofensas, né? Então, para a gente ter afabilidade, a gente precisa ter todos esses sentimentos, essa característica, essa ação, né, em relação ao outro, consequentemente, primeiramente a nós. E doçura é suavidade, brandura, ternura. Hoje, mais do que nunca, infelizmente, nós não estamos aqui para transgredir mentes e consciência, muito menos para julgar, condenar quem quer que seja. Nós estamos aqui nesta noite,
nós aqui na casa, fisicamente, tanto quanto irmãos nossos, conectados, né, pelos fios invisíveis do amor, pela rede social, nós nos encontramos aqui em torno do Evangelho de Jesus para uma autoavaliação, para uma transformação moral, quando nós precisamos praticar aquela frase, aquele ensinamento: conheça-te a ti mesmo. Então eu, Shaolin, preciso me conhecer, porque se eu não me conhecer, como é que eu vou me transformar moralmente? Como é que eu vou ser afável com o outro? Como é que eu vou ser dócil, suave, brando, usar de ternura, né, de doçura? Eu preciso fazer uma autoanálise. Todos os dias, quando nós colocarmos a cabeça, a consciência no nosso travesseiro, se nós pudermos, se nós dermos conta, perguntarmos a nós mesmos: eu fiz tudo o que eu podia de melhor? Eu equivoquei com alguém? Eu maltratei, judiei de alguém? Ah, sim, amanhã eu vou reorganizar aquilo que eu causei de dor, de agressividade, de maus tratos, de estupidez, não é assim? Porque hoje nós estamos sendo convidados apenas. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina de imposição, né, de dogmas. Não, nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher ser ou não ser, fazer ou não fazer, não é assim? Então, nós podemos. E hoje, mais do que nunca, nós estamos muito acelerados. A própria sociedade, esse mundo material, esse mundo do consumismo, nos empurra, nos pressiona para, muitas vezes, nesse ritmo acelerado, nós distanciarmos ou desvincularmos por muitas vezes no nosso dia do que realmente aquilo que importa, que são as coisas espirituais. Quando nós vemos, já é 6 horas. Quando nós vemos, já é dia 31. E quando nós vemos, falta apenas um mês para celebrarmos mais um Natal. E a pergunta que nós precisamos fazer a cada um de nós mesmos: o que eu estou fazendo com esse tesouro valiosíssimo que nos é dado todos os dias, chamado tempo? Quanto de doçura eu tenho espalhado, o quanto afável eu tenho sido dentro do meu lar, na via pública, comigo mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que ser, antes de ser com o outro, dócil comigo mesmo. Eu preciso perdoar a mim mesmo, auto-perdão, não se auto-massacrar. O Evangelho é claro quando coloca aqui para nós no capítulo que não é mais necessário o suplício, não é mais necessário o cilício. Cilício era aquele instrumento de autopunição, algumas coisas pontiagudas, que às vezes a gente colocava na perna, aqueles pregos pontiagudos, e a gente ia apertando aquilo, e aquilo ia entrando na carne. Quando nós tínhamos aquelas práticas, nós ainda acreditávamos de que se nós fizéssemos aquela autotortura, aquela automutilação, nós estaríamos nos tornando melhores. Não é mais necessário o suplício, muito menos o cilício. É necessário, segundo o Evangelho, extinguir de nós mesmos o orgulho e o egoísmo. Sentimentos contrários. E por incrível que pareça, se nós entrarmos no mercado livre, nós vamos encontrar cilício para comprar. Frete grátis, viu? Na Black Friday encontra mais baratinho ainda. Mas eu vou pedir encarecidamente: não compre. Não é mais necessário, né? O que precisa, né? Gasta com doações, né? Gaste com ações. Não é necessário. Tamanho exemplo de doçura, de afabilidade, tamanho
exemplo de brandura, de ternura e de amor. Quando Jesus, após o suplício da cruz infame, sobre aquele martírio, daquele chicote que entrava na carne e arrancava pedaços, daquele ato brutal, sanguinário, Jesus olha para o alto e diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós não sabíamos, e nós não estamos sabendo ainda, há mais de 2000 anos desse exemplo, nós ainda muitas vezes não estamos sabendo o que nós estamos fazendo, não somente com o Cristo, com os ensinamentos que nos foi concedido. Nós não estamos sabendo o que estamos fazendo com o outro, e muito menos conosco mesmo. Portanto, hoje o convite, Jesus nos faz o sentido desta afirmativa. Ele quer fazer o quê? Da brandura, da moderação, da mansuetude. Jesus teve isso de sobra. Quando Pedro tira a espada naquele momento, aonde os soldados romanos estavam buscando Jesus para o suplício, Jesus diz o quê? Na mansuetude, na doçura: Pedro, embanha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, né? Jesus faz dessas afirmativas, nos lembrando da afabilidade, da paciência. Olha outro sentimento nobre que nós precisamos conquistar, sobre muito esforço, um exercício diário: paciência, ciência da paz. Para que tanta correria, né? Para que tanta falta de paciência? Jesus faz tudo isso que uma lei. Se é uma lei, nós precisamos o quê? Colocar em prática, praticá-la. Praticar quando? Agora, no dia a dia, onde nós estivermos, né? A lei de amor e de caridade. Qual é o sentido das afirmativas? A lei de amor e caridade, o que Jesus condena? Condena o silício, condena a violência. Hoje nós fizemos o culto do Evangelho no Lar aqui, não é, Ana Cláudia? Às 18h30, abrimos o Evangelho de Jesus aleatoriamente, e caiu exatamente onde? Amai os vossos inimigos, e falou sobre o que? A vingança. Para que tanta violência? Quando Jesus nos convida a perdoar 70 vezes 7 vezes, quando nós lembramos o episódio humilhante da falta de caridade, de lei de amor, com aquela mulher adúltera apedrejada a público, Jesus diz o quê? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nós perguntamos para a nossa própria consciência nesse exato momento: quantas pedras hoje ainda não são arremessadas nas redes sociais? Pedras de ódio, de desamor, de falta de aceitação. É mais fácil apedrejar, por quê? Porque ninguém está me vendo. Lê do engano. Alguém nos vê, a nossa própria consciência. Nós podemos enganar Deus e o mundo. Não, nós não conseguimos enganar a Deus, porque Deus é a lei da consciência, e a lei divina está gravada em nós mesmos. Então não basta nós usarmos mais de bengala, de muletas, porque nós sabemos que nós temos que praticar o contrário da violência, a doçura, a brandura de sentimento, né? Então Jesus condena também a cólera. Para que tanta raiva? Tem uma psicóloga que eu conheço, ela é psicóloga e terapeuta, infelizmente ou felizmente ela já desencarnou, estava oferecendo a contribuição belíssima do seu amor, da sua doçura, da sua afabilidade. E ela, na condição de psicóloga, ela vai dizer em uma de suas palestras
que quando nós estamos enfesados, a palavra enfesado é porque nós estamos cheios de fezes. Enfesado é estar cheio de fezes. Fezes, coisas que nós não precisamos. Quando nós continuamos pela cólera, enviando dardos envenenados para o outro. Para que ficar enfesado? A partir de agora, acho que muitos vão deixar de ficar enfesado, né? Nossa Senhora, hoje eu estou enfesado. Alguém vai estar enfesado amanhã? E agora? Provavelmente não. Mas não basta dizer, né? Não vou ficar enfesado. É exercício. Porque a gente fica enfesado onde? Né? Jesus condena a expressão descortês. Onde a gente fica muito enfesado? Nós vamos entrar agora, daqui a pouco. E a benevolência? O Evangelho, esse espírito de luz, Lázaro. Olha isso, 1861, faz poucos meses, né? Poucos anos, que Lázaro trouxe para nós. Por que deixar para mais tarde, para depois? A benevolência é fruto do amor ao próximo. Eu tenho que ser benevolente com o outro e benevolente com quem? Comigo mesmo. A benevolência produz a afabilidade e a doçura. Por isso que o Reginaldo cantou a música. E ele diz isso, né? Muito bem colocado, inclusive. E aí muitas vezes a gente vive de quê? Aparências. Muitas vezes nós ainda, muitos de nós, nem todos, colocamos a máscara. No plano espiritual não existe máscaras. Nós seremos vistos como nós verdadeiramente somos. Portanto, vamos deixar as máscaras de lado. E aí existe aquela aparência da máscara, uma aparência falsa e uma aparência real. Qual é a aparência falsa? Às vezes a gente faz de educado, né? Nossa, como o Shaolin é um doce, fala tão manso, com tanta suavidade, com tanta doçura, lá no Serra, em outras casas, como eu gosto de ouvir ele. E no meu lar, qual é a minha aparência, qual é a minha conduta? Nós vamos ver qual situação está o Shaolin, em uma ou em outra. Então, às vezes a gente tem aquela falsa aparência, ai, como fulano, quando uma Ana Cláudia é educada, né? Aqui no centro, muitas vezes, nossa, que doçura. Outra aparência falsa, falso sorriso, é o que Jesus vai dizer no Evangelho. Sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Isso aqui, caiado é o que? É túmulo, que vai lá, passa um cal, caiada de cal. Quando a gente pinta a casa com cal, que é baratinho, bota um xadrez azul, e aí a nossa casa fica nova, linda, maravilhosa, linda. Esse, né? É esse azul que nós estamos precisando. Passar um pouco de cal, né? Com um pouco mais de doçura na fala, quando vai falar com o outro. Outra aparência real, essa sim, é a máscara exterior. Qual que é a real? Veneno no coração. Isso aqui é falso. O que muitas vezes nós estamos fazendo? Máscara exterior, veneno no coração, hipocrisia. Os fariseus eram tidos como hipócritas. Por que, Shaolin? Falavam uma coisa e praticavam outra. Por isso eram considerados hipócritas. Então o Evangelho coloca, Lázaro coloca assim: não basta que dos lábios manem leite e mel. O coração, de algum modo, tem que estar associado, senão só na hipocrisia, né? Não adianta falar doce, bonito, suave. Tem que estar o que? Associado com o sentimento. Aqui no Evangelho vai dizer um trechinho que diz assim, ó, assim, vou pegar aqui. Quando a gente muitas vezes diz assim, ó, diz assim: aqui eu mando e aqui todos me obedecem.
quando nós temos um cargo de responsabilidade, quando a gente se acha melhor que o outro. Aqui eu mando é que todos me obedecem, e nós não podemos acrescentar, Lázaro coloca. Mando e sou obedecido, mas preciso acrescentar, mas sou detestado. Né? Quantas vezes nós somos chefes e nós mandamos e desmandamos nos nossos subordinados, achando que estamos no lucro, e nós muitas vezes estamos sendo o quê? Detestados. Comportamento no lar, eu amo esse lugar. Fora do lar, benigno, bom, educado, caridoso, é afável, tudo isso. Fora do lar é educado, que gracinha do Shaolin, né? Não tem autoritarismo. Dentro do lar, será que eu não estou sendo tirano com a minha esposa, né, com o meu filho? Cruel, julgando, condenando, maltratando, humilhando, achando que eu sou melhor. Falando em achar melhor, um orador chegou para o Chico, um orador espírita, e diz assim para o Chico: Chico, eu vou parar de fazer minhas palestras. Por quê, meu filho? Chico, nada do que eu falo eu consigo praticar. E o Chico, naquela doçura, naquela serenidade, diz: não para não, meu filho, não para não. Muitos dos que te ouvem praticam. Não importa se nós estamos sendo tiranos dentro do lar, e se nós estamos sendo dóceis e afáveis na via pública e dentro do trabalho com os colegas, ou na casa espírita, não importa. Já é um avanço, já é algo positivo que nós temos que nos parabenizar. Porque talvez, muito provável até ontem, um tempo atrás, talvez nós estávamos sendo tiranos, déspotas, dentro do lar, na via pública, no local de trabalho, conosco mesmo. Quando nós acordamos e alguém diz bom dia, só se for para você, maldito. Sua vida deve estar muito boa, né, Reginaldo? Para falar desse jeito, com essa alegria, 6 horas da manhã. Porque se eu pudesse, eu catava uns 4, eu queimava uns 10, enforcava uns 50. E aí saia batendo a cabeça na parede. Não, para que isso? Faz o café da manhã com tanta raiva, tão enfesado, que enfesa até o café. Pois açúcar, o café sai amargo, desce rasgando. Coitado do outro que toma o café. A doçura não é do açúcar. A doçura muitas vezes não é só do açúcar. A doçura é do nosso sentimento de amor, de fazer com carinho, de pensar no outro. Está doendo, eu estou sofrendo, meu coração está dilacerado pela dor da ausência de um filho que desencarnou. Eu não estou tendo ânimo, não estou tendo força. Está doendo porque eu estou depressivo, mas eu não sou depressivo. Chico dizia: graças a Deus eu estou doente, mas eu não sou doente. O nosso espírito não é doente. O nosso ente querido vive. Dói muito. Mas que nós não queiramos passar a nossa dor, o nosso sofrimento, muito menos, né? O nosso enfesamento. Existe enfesamento? Esse termo? Para o outro, né? Então, dentro do lar a gente é tirano, a gente às vezes é orgulhoso. Não precisa me ajudar não, vou deixar que eu faço. Não sou orgulhoso, Shaolin. Não vai colocar a fralda em mim. Eu nunca vou usar fralda. Sabe essas coisas? Tem um pouco menos de arrogância, prepotência. Tem alguém ali nos ajudando. Perfeccionismo, isso. Dentro de casa, né? Se não for do meu jeito, não serve. Briga fica uma semana, dias, porque o marido largou a toalha molhada em cima da cama. Quanto tempo perdido, né?
faz mal, o padrão vibratório vai lá embaixo. E aí a gente atrai outros enfesados, mais enfesados que nós. E aí junto que uma coleção, quando a gente vê, a gente está numa excursão naqueles ônibus panorâmicos, 2 andares em cima e embaixo, vamos nós enfesar os que aparecem pela frente, né? É 2 andares. Com que direito a gente pode fazer isso, né? Déspota. Falando em déspota, um orador espírita, dentro disso daqui, gente, não é o Shaolin, viu? Não liga para minha esposa não, para me perguntar, porque não precisa. Não liga. Mas tem eu juro que não sou eu. Quando jura muito é porque tem um, né? Na Cláudia foi um cadiquinho. O orador espírita estava lá falando a palestra, muito bonito, muito, né, com muita leveza, doçura. Quando ele olha lá para a porta, ele vê a esposa e os filhos chegando com colchão, travesseiro, lençol. E aí eles vão chegando, ele está falando, né? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E aí a família vai entrando, os amigos que estão lá começam a olhar, e a família chega bem perto ali, e ele vai ficando meio sem jeito, e ele pergunta: o que vieram fazer aqui? E a família diz assim: nós viemos dormir, aliás, nós viemos morar com esse homem que está aí falando com tanta mansuetude, com tanta doçura, com tanta afabilidade, amando todo mundo. Nós viemos dormir com esse homem, não com aquele tirano, cruel, orgulhoso, déspota, aquele homem desalmado que mora junto com a gente. Falar é fácil. Falar é fácil, mas é difícil fazer. Mas não é impossível vencer a nós mesmos, né? Dentro de cada, Zé de Menezes vai dizer assim: cada criatura que nos desfruta, eu disse no começo, cada pedra no sapato que nos desfruta o caminho, ou a experiência física, é semelhante à planta que, se ajudarmos, nos ajuda. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, porque não usa máscaras, não. É dócil, é afável, é gentil, é caridoso, não desmente. Chico estava distribuindo algumas moedas de pequeno valor e algumas cestas básicas. Todos, a fila era gigantesca. Todos que ali passavam, o Chico beijava a mão, um a um. A um certo horário da noite, os lábios do Chico já estavam sangrando. Quando um repórter de uma emissora famosa chega para o Chico e diz: Chico, mas por que o senhor beija a mão de um por um? E o Chico, naquela doçura, naquela afabilidade, olha para aquele repórter e diz assim: porque infelizmente eu não consigo beijar-lhes os pés. Chico já estava com mais de 80 anos, fragilizado com a doença do corpo físico, não mediu esforços. As pessoas gostavam muito mais de estarem próximos do Chico, muito mais do que pelas todas as mediunidades que ele era dotado. As pessoas gostavam de estar ao lado do Chico, pelo perfume de rosas, pelo sentimento de brandura, de doçura que emanava do seu espírito e perispírito. Pode ser? Eu não esqueço de uma vez, passando no tratamento espiritual, e eu estava numa fase muito difícil do meu casamento, né? Sim. E aí, na hora que eu estou perguntando para o cara, assim, equilíbrio e paz. Ele virou para mim e
equilíbrio e paz. Então, enxergar aquilo que o Bezerra de Menezes diz, né? Cada criatura não, cada professor. A gente não só ensina, a gente mais aprende, né, meu irmão? E aí o Chico é um exemplo para nós de afabilidade, de doçura. Porque o Chico, segundo, né, o jornalista Marcel Souto, ele na biografia de Chico, ele vai dizer que Chico tinha palavras sempre gentis, porque para o Chico não havia prostitutas, eram irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Para o Chico, os presos eram os educandos, vê? Os empregados eram auxiliares, quanto a doçura, quanto a humildade. Os pobres eram os mais necessitados, termos que ele usava, né? Ele não dizia os pobres, os mais necessitados. Os mongoloides eram nossos irmãos com sofrimento mental. Hoje a gente já chama de quê? PCD. Olha o processo da evolução. A gente chamava de quê? Mongoloide. Ah, esse menino é mongoloide. Não dá bola não, ele é retardado. Hoje fala-se especial. Hoje falam especiais. Isso é lindo, não é? Chamar de retardado era descaridoso. Hoje chamar de especial é afável, é dócil. Vê como a gente vai aprendendo pelos tropeços, né? Dentro da evolução da eternidade. Então, os adversários eram nossos amigos estimulantes, os nossos ainda inimigos, e os maus eram ainda os menos bons, né? Os maus eram os ainda não bons. Ah, meu irmão e minha mãe é o cão. Meu irmão, né? Aquela criatura não tem jeito. Ele não é não. Hã? Ele não é não. Eu não sou não, né? Então, ainda é mal, amanhã vai ser bom, né? E é nessa busca desenfreada, nesse ritmo acelerado que eu citei no início, que nós estamos precisando muito. Não apenas pedir, mais do que nunca colocar em prática. Isso. Acalma nossos passos, Senhor. Porque é nesse ritmo acelerado, é nesse turbilhão que nós vivemos hoje, nessa busca desenfreada do ter, esquecendo do ser, que nós vivemos uma vida atribulada e nós esquecemos até mesmo das palavrinhas mágicas. Faça o favor, muito obrigado, com licença, qual é o seu nome? Me desculpe. A gente sai atropelando tudo e todos atropelando nós mesmos. Então, nós encerramos nosso breve comentário da noite, uma mensagem chamada Calma Nosso Passo, Senhor, na voz de Pietro, que faz a gente refletir muito. Vale a pena nós praticarmos mais do que nunca. Calme nosso passo, Senhor. Eu vou encerrar aqui. Dá aí 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto. Estoura. Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor,
para que nós possamos perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em mim.